E chegou a hora do nosso debate. Aqui comigo estão os comentaristas Vinícius Poit e José Eduardo Cardoso. Muito boa noite, bem-vindos. A gente vai começar olhando para as investigações que, vamos lembrar, atravessam a campanha eleitoral, o caso Lulinha e o caso do filme Dark Horse. Casos que já atingem politicamente as duas principais candidaturas à presidência da República. Poit, muito bem-vindo, boa noite. Queria começar por você. Como esses casos, Lulinha e Dark Horse, afetam a eleição? Boa noite, Ju. Boa noite, Zé Eduardo, e todos que estão acompanhando esse grande debate, eleições aqui, Ju. Afetam politicamente bastante a discussão aqui durante a eleição. Eu não acredito que sejam casos decisivos ou que eles sim vão mudar a eleição, que a eleição vai se decidir no voto, no dia mesmo que as pessoas forem à urna, mas eles suscitam várias indagações, né? De um lado, Ju, a gente tem o Lulinha, que não é só citado, que são 3 investigações, né? A Polícia Federal está no meio de 3 inquéritos contra o Lulinha, né? Principalmente com a suspeita de tráfico de influência para obter alguma vantagem dentro do governo, negociando coisa dentro do governo. Do outro lado, a Polícia Federal também está investigando o caso do Dark Horse, né, em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro de captação de dinheiro do Master ou de outros ali para financiar o filme do seu próprio, contando a história do seu próprio pai. Ju, conversando com amigos, né, conversando aqui nos bastidores e com fontes, o que mais tem para desgastar o Lula, né? Eu fico pensando, né, qual dúvida que as pessoas têm sobre o Lulinha? Já tiveram tantas ilações ou suspeitas lá atrás, a hora que foi chamado para ir para a CPI do INSS, não foi, e todo mundo do PT comemorou de ter barrado. Qual que é o medo, né? Até a grande polêmica do dia, por que a turma fugiu do debate ontem? Qual que é o medo de debater, de expor? Quem não deve não teme. Então, assim, sabe? Assim, eu acho que o Lula já está bem desgastado. Do outro lado, eu fico calculando que tem munição ainda que estão economizando aí, estão deixando para soltar aos poucos contra o Flávio Bolsonaro, que de repente tem ainda o que desgastar. Agora, Ju, são casos de natureza distintas, né? Não estou falando que um é pior que o outro, mas, de um lado, a gente está falando de um candidato à presidência, né, que está sendo questionado, não tem prova nenhuma de ilícito, né? Tem uma gravação, sim, dele pedindo dinheiro privado para um filme. Qual o problema disso? De um candidato à presidência em relação à origem dos recursos para financiar o filme. O Dino mandou a Polícia Federal ir atrás aqui das informações da Polícia Civil de São Paulo, quer levantar, ver se tem dinheiro público ou não, mas não tem prova. Do outro lado, a gente tem um candidato à presidência, que é o atual presidente, com suspeitas de tráfico de influência do seu filho. Ju, ele mesmo, né, não pode ser culpado por conta do filho, mas que tem um impacto político grande isso tem. Cardoso concorda, bem-vindo, boa noite. Como esses dois casos, Lulinha e Dark Horse, podem afetar a eleição deste ano? A Juliana Lapointe, eles são instrumentos de ataque político das campanhas, né? E no momento eleitoral, eu acredito que a racionalidade às vezes tende a ceder espaço ao discurso político. Então, os adeptos de Flávio Bolsonaro vão dizer do Lula que ele é culpado, etc. e tal, porque o seu filho está sendo investigado. E outro lado, vai se dizer que não, olha, Flávio Bolsonaro, veja o que ele fez, pegou dinheiro, não prestou contas como disse que ia fazer, são milhões de reais. O dinheiro era privado? Sim, privado, mas depois ter sido tomado do mundo público. Então, há todo um conjunto de situações e que levam a uma suspeita gravíssima do dinheiro ter desaparecido no meio do caminho, né? Ou seja, era um financiamento para um filme. Por que tanto dinheiro para aquele filme? Então, tudo isso vai ser utilizado pelas campanhas. Agora, se nós formos partir para um caminho absolutamente racional, né? De um lado, eu tenho um candidato acusado a um desvio possível de milhões em que ele não dá nenhum esclarecimento. Do outro lado, eu tenho o filho de um candidato que está sendo acusado de ter utilizado um tráfico de influência onde não existe nenhuma identidade, nenhuma característica da atuação do seu pai. Ora, mais que isso, o governo do pai do filho investigado diz tem que investigar, ele vai ter que responder e eu não vou barrar em nenhum momento as investigações. De outro lado, o pai do filho, que hoje é candidato,
o pai de Flávio Bolsonaro, proibiu investigações da Polícia Federal, claramente, ao tentar tirar o diretor da Polícia Federal, segundo fala do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, naquele momento, dizendo: não vou permitir que meus filhos sejam investigados. E agora o filho dele está sendo investigado, e está sendo investigado da mesma forma, perante a lei, pela Polícia Federal, que no governo Lula não tem esse viés. Isso só favorece o presidente Lula, do perspectiva da racionalidade. Ou seja, enquanto o governo que um defende queria impedir investigações, o governo do outro, do atual presidente, garante investigações contra seus adversários e contra o próprio filho. Essa situação, porém, ela escapa à racionalidade. Tem gente que tentará comparar as duas coisas como se fosse mais grave a acusação contra um filho do que aquela que é feita contra o próprio candidato. A gente vai trazer aqui também para o debate pesquisas eleitorais. Após o início da campanha oficial, a gente teve Datafolha, números da Nexus hoje, mostrando ainda uma alta rejeição, tanto para Lula quanto para Flávio Bolsonaro. Pensando em rejeição, as investigações também têm certo impacto nisso. Foram pequenas oscilações nos últimos meses. Poit, a rejeição alta de Lula e Flávio dificulta o voto útil, que é aquela escolha de um candidato com mais chances de vencer para evitar que o concorrente ganhe a eleição? Olha, Ju, acho que num primeiro momento, né, existem outros candidatos, mas eu não vejo que essa rejeição seja uma barreira intransponível, né, para dificultar o voto útil nessas eleições, Ju. Eu vejo sim uma dificuldade muito maior para o Lula, que tem seu voto mais consolidado e que, na minha visão, né, além de candidato, ele é o incumbente, ele é quem está sendo avaliado e quem tem metade da população que desaprova o teu governo. Portanto, para o presidente Lula é muito mais difícil. A votação do Flávio é muito mais elástica. O que quer dizer isso? O Flávio tem chance de conquistar outros votos que não serão ser no primeiro turno, mas serão ser no segundo turno. E isso leva, em todas as projeções aí, a praticamente um empate técnico entre Flávio e Lula no segundo turno. Portanto, Ju, apesar de terem alguns votos em Caiado, em Zema, em Augusto Cury, em Renan, né, que são os outros candidatos aí entre os 6 mais cotados na pesquisa, a maioria, né, tem mais elasticidade ou mais disposição para migrar o voto para o Flávio Bolsonaro, coisa que eu não vejo com o presidente Lula, Ju, que enfrenta, sim, muita polêmica e que, apesar do respeito e da cordialidade sempre minha e do Zé, né, de não pode ser culpado diretamente pelo seu filho, né, mas nós estamos falando do impacto político muito grande, Zé, uma vez que seu filho é investigado por tráfico de influência dentro do governo do seu próprio pai. Isso não é certeza que seu pai sabia, mas é muito, muito grave, né? E aí você, como um belíssimo advogado, Zé, uma trajetória muito marcada aí na justiça, que ainda está atuante, né? E me ensina muito aí nos bastidores quando a gente conversa. A fala do Lula ontem me surpreendeu, porque ele fala assim: não, o meu filho vai ter que provar a inocência. Mas não é o contrário aqui no Brasil? É a pessoa que tem que provar inocente ou é a justiça que tem que provar que ele é culpado? As pessoas são inocentes até que provam o culpado. Então, que história é essa de que o Lulinha vai ter que provar que ele é inocente, vai ter que defender a inocência dela? Parece que ele está assumindo alguma culpa já. Então, a fala foi esquisita, Zé, porque, na verdade, a pessoa não tem que se provar inocente. Em algum crime ou em alguma investigação, eu sempre escutei que aqui no Brasil, a pessoa é inocente até que a justiça prove que ele é culpado. Cardoso concorda? Pergunta: rejeição alta de Lula e Flávio dificulta o voto útil? E depois trouxe mais um ponto: a fala de Lula sobre o filho. Acho que a fala de Lula prova exatamente o rigor com o que ele está dizendo. Se ele abriu mão da presunção da inocência para dizer que o filho tem que provar que é inocente, poxa vida, é um pai rigoroso dizendo: filho, prove que você é inocente. Não vá se valer da presunção de inocência, não. É o contrário, a premissa que o Poit coloca chega a uma conclusão contrária. Lula está mais rigoroso, dizendo: filho, você vai ter que provar a tua inocência. Não se escude na presunção de inocência que decorre da Constituição. Postura rigorosa de um presidente da República que não quer nem a presunção de inocência para proteger o seu filho. O voto útil, agora vindo mais diretamente à pergunta, é exatamente o voto que se dá para evitar um mal maior. E esse tipo de situação polarizada favorece o voto útil. Ou seja, tem gente que não gostaria de votar no Lula, mas quer evitar o autoritarismo de Bolsonaro. Tem gente que não gosta de Flávio Bolsonaro, mas fala: puxa, eu não quero o Lula. Então, essa polarização sempre favorece o voto útil na medida em que está posto.
Agora, também vi Gijo de Poit dizendo que há mais elasticidade para Flávio obter votos do que o Lula. Eu entendo por quê. Ou seja, é uma situação polarizada em que a margem é pequena, os dois têm dificuldade de conquistar votos. Né? Claro que eu gostaria que Lula tivesse mais. Como não me agrada que ela foi para o Bolsonaro, eu gostaria mais que Lula tivesse mais facilidade, mas a análise política cuidadosa tem que dizer não. Acho que é uma situação difícil para os dois. A rejeição de Flávio Bolsonaro é grande, a rejeição de Lula é grande. Eu acho que quem vai definir essa eleição é quem errar menos, objetivamente. Porque todos conhecem os dois candidatos. De um lado, eu tenho Flávio Bolsonaro, que a falta de um currículo próprio invoca sempre a herança do pai, né? É um herdeiro disputando uma eleição. De outro lado, eu tenho Lula, que tem todo um caminho, uma trajetória sobre disputa. As pessoas vão decidir.